Porque Selena Gomez precisou de um transplante de rim. Em 2017, a famosa cantora e atriz enfrentou sérios problemas de saúde quando sua lúpus piorou. O lúpus é uma doença autoimune que pode fazer o corpo atacar seus próprios tecidos, levando a complicações graves. Para lidar com essas consequências, Selena passou por um transplante de rim, um passo corajoso e importante em sua recuperação. Sua amiga próxima, Francia Raisa, generosamente ofereceu um de seus rins, destacando a forte amizade entre elas. A cirurgia foi bem sucedida, mas foi apenas uma parte da jornada de Selena na luta contra o lúpus. Após o transplante, ela usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre a doença e a importância da doação de órgãos. Essa experiência inspiradora destacou não apenas sua resiliência, mas também a força da amizade em tempos difíceis. Quantas vidas podem ser salvas se aumentarmos a conscientização? Por que o fungo zumbi controla as formigas? O Ophiocordyceps unilateralis, conhecido como fungo zumbi, desenvolveu uma maneira assustadora de sobreviver, dominando a mente das formigas. Esse incrível fungo infecta a formiga através de seu corpo, liberando substâncias químicas que afetam o movimento de seus músculos. Após a infecção, a formiga se torna uma marionete, subindo a uma certa altura na planta, onde as condições são ideais para o crescimento do fungo. Ao alcançar o local certo, o fungo usa o corpo da formiga como plataforma para suas esporas, rompendo-se e formando novas estruturas fúngicas. Esse ciclo de vida impressionante mostra como a natureza cria interações complexas, destacando o frágil equilíbrio entre as espécies. Cientistas estudam esse processo não apenas para entender o fungo, mas também para aprender mais sobre as interações nos ecossistemas. Não é incrível como um organismo minúsculo pode mudar tanto o comportamento? Porque seus olhos têm um sistema imunológico separado. Na verdade, nossos olhos são únicos na forma como se protegem. Esse sistema imunológico especial funciona de maneira independente do resto do corpo, o que é bastante interessante. Os olhos precisam dessa proteção porque enfrentam muitas ameaças do ambiente, como poeira e micróbios. No entanto, esse sistema único também tem suas desvantagens. Às vezes, o corpo pode confundir suas próprias células oculares com invasores e começar a atacá-las. Isso pode resultar em doenças autoimunes, quando o sistema imunológico acaba danificando as partes que deveria proteger. Para evitar isso, os pesquisadores estão estudando cuidadosamente as reações imunológicas dos olhos, na esperança de encontrar maneiras de preservar nossa visão e entender como lidar com problemas imunológicos. Não é incrível como nosso corpo trabalha de forma tão complexa para proteger nosso sentido mais valioso? Você pode se surpreender. O transporte por levitação magnética já chegou. Imagine um trem que desliza sobre os trilhos, flutuando em uma almofada magnética. É isso que a levitação magnética, ou maglev, faz. Com potentes ímãs, a tecnologia maglev permite que os trens se movam sem tocar os trilhos, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste, tanto dos vagões quanto das vias. Isso significa que esses trens futuristas podem alcançar velocidades incríveis, frequentemente superiores a 300 milhas por hora, enquanto consomem menos energia. Isso não só aumenta a eficiência, mas também proporciona uma viagem mais suave e silenciosa para os passageiros. Cidades ao redor do mundo estão investindo nesse sistema de transporte inovador, na esperança de revolucionar o transporte público. Com o desenvolvimento de novos projetos maglev, podemos estar à beira de uma nova era na forma como viajamos. Você está pronto para embarcar em um trem maglev e experimentar essa tecnologia por si mesmo? Você ouviu falar do fracasso do filme Guerra de Troia? Em 1997, a comédia romântica Guerra de Troia enfrentou um destino difícil após ser lançada com um orçamento de 15 milhões de dólares. Imagine gastar todo esse dinheiro em um filme e ver que ele arrecadou apenas 309 dólares nas bilheteiras. Esse fracasso chocante se deve principalmente à exibição limitada, já que o filme foi mostrado em apenas 2 cinemas antes de ser retirado de cartaz. A jovem Jennifer Love Hewitt foi a protagonista, e o filme foi pensado como uma leve comédia sobre o amor escolar, mas não conseguiu encontrar seu público. Com um resultado tão vergonhoso, não é surpresa que o filme tenha se tornado um tema de discussão entre os cinéfilos. Muitos ainda se perguntam como isso pôde acontecer no mundo do cinema. A história de Guerra de Troia lembra a natureza imprevisível de Hollywood, onde até grandes orçamentos não garantem sucesso.
Você sabia que a Europa tem geysers gigantes? Esta fascinante lua de Júpiter abriga alguns dos geysers mais altos do nosso sistema solar, que se elevam impressionantes 20 vezes acima do Everest. Esses geysers de água salgada foram descobertos pela sonda da NASA, Galileo, e desde então despertam o interesse dos cientistas. Eles lançam jatos de vapor d'água e partículas de gelo a centenas de quilômetros no espaço, sugerindo a presença de um vasto oceano sob a superfície gelada de Europa. Imagine a força dessas erupções, que podem fornecer pistas importantes sobre a possibilidade de vida na Lua. Alguns pesquisadores acreditam que a água salgada pode conter os ingredientes necessários para a vida. Enquanto continuamos a explorar este mundo gelado, os geysers de Europa nos lembram dos mistérios que existem além da nossa Terra e inspiram nossa imaginação sobre as possibilidades de vida extraterrestre. O que mais pode nos aguardar nas profundezas do espaço, sabe? Você sabia que bananas são radioativas? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as bananas contêm um isótopo natural chamado potássio 40. Esse isótopo é levemente radioativo, o que significa que ao comer uma banana, você ingere uma quantidade mínima de radiação. Mas não se preocupe, o nível de radiação em uma banana é tão baixo que é completamente seguro para a sua saúde. Na verdade, é totalmente seguro e nutritivo. No entanto, se você juntar uma grande quantidade de bananas, por exemplo, 100 ou mais, pode ativar um detector de radiação devido à soma da radiação de todos esses isótopos de potássio 40. É uma lembrança divertida de que algo tão comum como uma banana pode ter propriedades científicas surpreendentes. Então, da próxima vez que você pegar uma para o café da manhã, lembre-se de que você não está apenas saboreando um lanche delicioso, mas também mergulhando um pouco na ciência nuclear. Não é incrível como produtos do dia a dia podem ter características tão interessantes? Será que realmente não voltamos à Lua? Já se passaram mais de 50 anos desde que um ser humano pisou em nossa vizinha lunar, na última missão Apollo, em 1972. Essa realidade surpreendente nos faz perceber como a era das explorações lunares terminou rapidamente, durando apenas cerca de 3,5 anos. De 1969 a 1972, os astronautas do programa Apollo da NASA fizeram história ao pousar na Lua, realizando experimentos científicos e coletando amostras, o que ampliou significativamente nossa compreensão do espaço. Mas desde então, a memória dessas ousadas missões parece ter se apagado. Por que não voltamos? Alguns dizem que é por causa dos altos custos, enquanto outros apontam para a mudança de prioridades nas pesquisas espaciais. Apesar das tecnologias modernas, uma missão tripulada à Lua parece um sonho distante. Ao olharmos para o futuro e planejarmos o retorno à Lua nos próximos anos, muitos se perguntam o que essas viagens trarão e como reacenderão nossa curiosidade coletiva pelo desconhecido. Por que a gota d'água soa como música? O simples som de uma gota caindo na água pode criar um som surpreendentemente bonito, quase como uma melodia da natureza. Essa musicalidade depende de vários fatores, como o tamanho da gota, a superfície onde ela cai e o ambiente ao redor. Por exemplo, gotas grandes podem produzir um som profundo, enquanto as pequenas fazem um suave splash. Quando a gota atinge a água, ela provoca vibrações que se espalham pelo ar, transformando-se em ondas sonoras. Essas ondas interagem com outros sons, criando uma experiência auditiva única que pode evocar diferentes emoções. Em uma floresta tranquila, o som das gotas de chuva caindo nas folhas pode ser relaxante e sereno, enquanto em uma cidade barulhenta, as mesmas gotas podem se misturar em uma sinfonia caótica. Curiosamente, alguns artistas e músicos até usam esses sons naturais em suas criações, lembrando-nos que a música nos rodeia em todos os lugares, até mesmo em um simples splash de água. Incrível, mas é verdade. Pombos podem bicar. Em um incidente inusitado no Reino Unido, um homem quebrou o nariz quando um pombo caiu do céu e atingiu seu rosto. Esse encontro inesperado não só o assustou, mas também resultou em uma queda cômica, mais dolorosa, fazendo essa história parecer mais uma comédia do que a vida real. Pombos, que geralmente são vistos como habitantes inofensivos da cidade, às vezes surpreendem pessoas desavisadas, embora essas aves estejam mais preocupadas em procurar comida do que em causar problemas. Esse caso estranho nos lembra da imprevisibilidade da vida selvagem urbana. Então, da próxima vez que você ver um pombo, mantenha a cabeça erguida, literalmente. Nunca se sabe quando uma surpresa pode vir de cima, seja comida ou algo mais doloroso.
Você já pensou sobre figos e seus pequenos parceiros? Essa colaboração entre o figo e a vespa é essencial para o ciclo de vida do figo. Quando a fêmea da vespa entra no figo, ela deposita ovos e ao mesmo tempo poliniza suas flores. Essa parceria única beneficia ambas as espécies. O figo oferece um lugar seguro para os ovos da vespa, permitindo que eles cresçam. Em troca, a vespa ajuda o figo a se reproduzir, transportando pólen entre as flores. Sem essa colaboração, o figo não existiria como o conhecemos. Curiosamente, o figo atrai não só por essa parceria, ele também é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, tornando-se um lanche saboroso e saudável. Consumir figo pode melhorar sua saúde geral, ajudando na digestão e combatendo radicais livres. Na próxima vez que você morder um suculento figo, lembre-se da pequena vespa que teve um papel fundamental em sua existência. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre Jamur psilocybe. Jamur psilocybe, frequentemente chamado de Jamur adjaebe, possui um título interessante, Alami, em Kotorana Sabi. Esse título indica um status especial, sugerindo uma conexão profunda com a terra e seu povo. O que torna essa conexão ainda mais intrigante é o papel que se espera do falante no futuro de Kotorana. Como uma figura-chave, o falante pode influenciar a cultura, tradições ou até mesmo a administração dessa vibrante comunidade. Kotorana Sabi, conhecida por sua rica história e tradições, prospera graças à contribuição de pessoas influentes. Ao interagir com a comunidade e considerar suas necessidades, o falante pode desempenhar um papel importante na formação de seu destino. Que futuro você acha que Jamur psilocybe imagina para Kotorana Sabi? As possibilidades parecem infinitas. Você sabia que as maçãs têm pontos especiais de respiração? Esses pequenos pontos, que podem ser encontrados em maçãs, batatas e outras frutas, são chamados de lenticelas. As lenticelas desempenham um papel importante na vida da planta, funcionando como poros para a troca de gases, assim como nossos pulmões. Embora não possamos vê-las sem uma lupa, elas permitem que o oxigênio entre na planta e que o dióxido de carbono saia, mantendo a saúde da planta. Esses pequenos pontos podem ser considerados uma forma de respiração da planta. Quando você dá uma mordida em uma maçã crocante, as lenticelas estão ativamente trabalhando, fornecendo à fruta tudo o que precisa para se manter fresca e saborosa. Essa característica incrível não se limita apenas às maçãs. Ela pode ser encontrada em muitas frutas e vegetais. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma fruta, lembre-se dessas pequenas lenticelas que silenciosamente sustentam a vida. Você já encontrou uma fruta com lenticelas? Você pode se surpreender. O ritual de detecção de mentiras da tribo Iaida. No noroeste do Egito, a tribo Iaida desenvolveu um método interessante para identificar pessoas desonestas. Essa prática incomum envolve o uso de uma vara quente, que pode causar bolhas dolorosas na pele se a pessoa testada for culpada de mentir. As varas são aquecidas a uma temperatura que pode causar danos, mas o objetivo não é punir, e sim revelar a verdade. Quando alguém é suspeito de desonestidade, a tribo se reúne e o acusado deve passar por esse teste único. Se não houver bolhas, sua honestidade é confirmada, mas se elas aparecerem, isso é um sinal claro de culpa. Embora esse ritual possa parecer extremo para os de fora, ele destaca o profundo compromisso da tribo com a honestidade e a integridade em sua comunidade. Esses rituais mostram as diferenças culturais em como diferentes sociedades lidam com questões de honestidade e responsabilidade. Não é interessante conhecer as diversas maneiras que as pessoas enfrentam a verdade e a mentira ao redor do mundo? Um fato interessante sobre a Coluna de Salomão. Essa impressionante peça arquitetônica, símbolo do poder da Roma antiga, possui um design espiral fascinante que intriga historiadores há séculos. Construída sem ferramentas modernas, a Coluna de Salomão é um testemunho da incrível habilidade e criatividade dos antigos construtores. Esses mestres usaram ferramentas e técnicas simples, mas conseguiram criar uma estrutura visualmente deslumbrante, que não só é uma magnífica obra de arte, mas também carrega um profundo significado simbólico. Cada volta e curva da coluna conta uma história de poder, arte e maestria técnica de uma era passada. Hoje, ao admirar esse enigma arquitetônico, nos perguntamos como uma complexidade tão grande foi alcançada com recursos tão primitivos. Quais segredos estão escondidos em suas espirais?
Em 2010, uma enorme fila de carros na rodovia 110 se tornou uma lenda, durando 11 dias e se estendendo por mais de 100 quilômetros. Essa situação inusitada chamou tanta atenção que virou um mercado estranho. Motoristas presos em seus carros encontraram maneiras criativas de lidar com a longa espera. Começaram a vender comida e água, muitas vezes a preços altos. Imagine ficar preso no carro por dias, dependendo dos outros para se alimentar. Quando a notícia se espalhou, curiosos até iam até a rodovia para ver o espetáculo de perto. Embora o engarrafamento tenha sido causado por obras na estrada e um fluxo de caminhões, ele mostrou como as pessoas podem ser adaptáveis em circunstâncias inesperadas. Quem diria que um simples atraso poderia gerar tanto espírito empreendedor e interação na comunidade? Você não vai acreditar que isso é sobre o rio Okavango. Enquanto muitos rios fluem para o oceano, alguns seguem outro caminho, terminando em lagos ou até desertos. O rio Okavango, em Botsuana, é um exemplo brilhante desse fenômeno único. Em vez de desaguar no mar, o rio se divide em uma vasta e verde delta no deserto de Kalahari, criando um ecossistema vibrante, cheio de vida selvagem. Ao longo do seu percurso, o rio transforma a paisagem árida em um habitat rico para elefantes, hipopótamos e diversas espécies de aves, tornando este lugar um paraíso para amantes da natureza e aventureiros. A delta também apoia as comunidades locais, fornecendo água e recursos para a vida. Este incrível oásis de água doce levanta questões fascinantes sobre a geografia do nosso planeta, como um rio pode fluir e não chegar ao oceano. O rio Okavango nos mostra a beleza da diversidade da natureza e os segredos que nossa terra ainda guarda. Fevereiro é especial porque é o único mês que pode não ter lua cheia. Isso acontece porque em um ano comum, fevereiro tem 28 dias, e em um ano bissexto, 29. A lua cheia aparece a cada 29,5 dias. Então, se fevereiro tem apenas 28 dias, o mês pode passar sem uma lua cheia. Nos anos em que há lua cheia em fevereiro, ela geralmente brilha intensamente no céu, na noite do dia 29, trazendo um pouco de magia aos anos bissextos. Curiosamente, em alguns anos, podemos passar da lua cheia em janeiro diretamente para a lua cheia em março, pulando fevereiro. A última vez que fevereiro não teve lua cheia foi em 2018, e a próxima vez que isso acontecer será em 2037. Essa característica celestial nos lembra como nosso calendário interage com a natureza, mostrando que até mesmo em um ciclo lunar previsível podem ocorrer surpresas. Por que o Anomalocaris desperta interesse hoje? Esse incrível predador viveu há cerca de 500 milhões de anos no período cambriano e é frequentemente visto como uma maravilha da evolução. Imagine uma criatura que parece uma estranha mistura de camarão e lula. O Anomalocaris tinha impressionantes apêndices em forma de garras que usava para capturar suas presas, mostrando sua eficácia como caçador. Sua boca redonda era equipada com dentes perfeitos para rasgar animais marinhos que nadavam nos mares antigos. É realmente surpreendente como essa criatura teve um grande impacto no ecossistema de sua época, sendo um dos principais predadores. O Anomalocaris podia crescer até 3 pés de comprimento, o que o tornava um gigante entre seus contemporâneos. Embora tenha desaparecido há muito tempo, suas características únicas e seu papel na explosão cambriana continuam a fascinar paleontólogos e entusiastas. O que o Anomalocaris pode nos ensinar sobre sobrevivência e adaptação? Acredite ou não, Half Dome já foi considerado inatingível. Esta icônica formação de granito, localizada no Parque Nacional de Yosemite, se ergue majestosa a 2.694 metros, cativando os corações de todos que a contemplam. No início dos anos 1900, muitos viam Half Dome como uma barreira colossal, uma parede de rocha inacessível à ambição humana. No entanto, em 1875, um escalador determinado chamado George Anderson desafiou as expectativas ao alcançar o cume, mudando para sempre a narrativa sobre este monólito monumental. Sua notável ascensão abriu portas para outros aventureiros corajosos, ansiosos para conquistar as alturas desafiadoras. No final da década de 1960, os guardas do parque tomaram medidas para aumentar a segurança, instalando cabos ao longo dos caminhos íngremes e rochosos, permitindo que milhares de caminhantes a cada ano experimentem as vistas deslumbrantes que os aguardam no topo. Hoje, alcançar o cume de Half Dome não é apenas um teste de resistência física, mas também uma jornada imersiva pela beleza crua da natureza. Ao subir aqueles cabos, os trekkers descobrem um profundo senso de realização.
triunfando sobre o que antes era considerado impossível. Não é inspirador como os sonhos de exploração transformam o mundo ao nosso redor? Você já se perguntou por que as centopeias cuidam de seus filhotes? As centopeias, muitas vezes vistas como criaturas repulsivas, na verdade mostram instintos parentais surpreendentes. Depois que seus ovos eclodem, essas criaturas incríveis envolvem seus filhotes, oferecendo calor e proteção. Esse comportamento cuidadoso é muito importante, pois os filhotes de centopeia são vulneráveis a predadores nos primeiros dias de vida. Ao ficar por perto, a centopeia adulta ajuda a protegê-los do perigo e mantém o calor, criando um espaço seguro para seu crescimento. Esse período de conexão continua até que os jovens centopeias se tornem fortes o suficiente para explorar o mundo sozinhos. Isso contrasta impressionantemente com o que muitos poderiam esperar de tais criaturas, destacando a complexidade do comportamento animal. Então, da próxima vez que você ver uma centopeia, lembre-se: debaixo de nossos pés existe um mundo inteiro de cuidado e conexão. Você sabia sobre a incrível jornada de Shreya City? Em 2016, uma jovem corajosa de Gauda, Shreya City, enfrentou um desafio inimaginável ao perder ambas as mãos em um grave acidente. Em vez de desistir, Shreya se tornou uma das primeiras a receber um transplante de mãos, um grande avanço na medicina. No início, suas novas mãos não combinavam em tamanho e cor, o que poderia ser desanimador. Mas o mais surpreendente é que, com o tempo, as mãos se adaptaram e começaram a parecer naturais. Graças à sua determinação incansável e às tecnologias médicas modernas, Shreya não apenas recuperou a funcionalidade, mas também a autoconfiança. Sua história incrível mostra a força da resiliência e das inovações na medicina. Você consegue imaginar a jornada emocional e física que ela teve que enfrentar para recuperar sua vida? O que realmente acontece quando os navios quebram tradições? O USS Kearsarge se destacou entre a frota de navios da Marinha, que geralmente recebem nomes de estados dos Iroquois. Em vez de seguir essa tradição comum, o Kearsarge adotou uma identidade única, ligada às suas raízes na história naval. Nomeado em homenagem a uma montanha em New Hampshire, o nome do navio homenageia o USS Kearsarge, um famoso navio da Guerra Civil que teve um papel importante nas batalhas. Essa escolha permitiu que o Kearsarge se destacasse entre os navios com nomes de estados, mostrando que a criatividade pode ser tão poderosa quanto a tradição. Com uma forte presença na frota, ele demonstrou a importância da inovação e da individualidade na história militar. Navios como o Kearsarge nos lembram que quebrar tradições na nomeação pode criar um legado que honra o passado e abre caminho para o futuro. É verdade que Lucky Diamond Rich é o rei das tatuagens. Lucky Diamond Rich, da Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de pessoa mais tatuada do planeta. Sua jornada começou com uma simples paixão pela arte corporal, mas evoluiu para uma transformação extraordinária, onde quase cada centímetro de seu corpo exibe tatuagens vibrantes. Incrivelmente, suas tatuagens representam mais de 200% de sua pele, pois ele frequentemente sobrepõe novos desenhos aos existentes, criando uma tapeçaria hipnotizante de tinta. Cada tatuagem conta uma história única, refletindo suas experiências pessoais, interesses e a cultura ao seu redor. Além da estética, a arte corporal de Lucky serve como uma poderosa forma de autoexpressão, com símbolos e cores que têm um significado profundo em sua vida. Como artista, ele encanta o público ao trazer sua arte à vida, no palco, provando que tatuagens não são apenas imagens, mas declarações de identidade e criatividade. Lucky Diamond Rich exemplifica como a arte corporal pode ser usada para se conectar com os outros e celebrar a individualidade. Não é fascinante ver como as tatuagens podem evoluir para uma forma de arte que comunica muito mais do que a pele? Acredite ou não, Vênus gira na direção oposta. Este planeta incrível, junto com Urano, gira na direção contrária à maioria dos planetas do nosso sistema solar. Normalmente, os planetas giram em torno de seu eixo de oeste para leste, na direção de onde o Sol nasce. No entanto, Vênus faz uma mudança única, girando de leste para oeste. Essa rotação incomum significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste, o que é uma surpresa para quem está acostumado ao ciclo normal dia-noite. Urano, por sua vez, segue um caminho completamente diferente, rolando de lado, com um ângulo de inclinação de cerca de 98 graus. Isso significa que seus polos estão quase onde esperaríamos ver o Equador. Tanto Vênus quanto Urano
desafiam nossa compreensão da rotação dos planetas, despertando o interesse de cientistas e amantes do espaço. O que levou a essas rotações incomuns? As respostas podem revelar os mistérios da nossa vizinhança planetária. Incrível, mas é verdade. Salsichas consertam buracos nas estradas. Na Grã-Bretanha, um homem decepcionado decidiu agir quando percebeu que as estradas estavam cheias de buracos incômodos. Em vez de apenas reclamar para as autoridades locais, ele pegou uma lata de spray e começou a desenhar salsichas divertidas sobre os buracos problemáticos. Essa atitude inusitada chamou a atenção de motoristas e usuários das redes sociais, e ele ganhou o apelido engraçado de Vance. Sua arte brincalhona não só divertiu as pessoas, mas também destacou um problema real de segurança e condição das estradas. Como resultado de seu protesto criativo, a cidade começou a prestar mais atenção ao problema dos buracos e a tomar medidas mais sérias para resolvê-lo. Esse incidente levanta uma discussão interessante sobre como o humor e a criatividade podem ser ferramentas poderosas para mudanças. Quem diria que uma salsicha poderia inspirar ação? Por que John Green apoia tão apaixonadamente o AFC Wimbledon? Como um autor e blogueiro conhecido, John Green usa sua influência para impactar positivamente a comunidade esportiva, especialmente o clube de futebol, AFC Wimbledon. Este time, com uma história rica, ocupa um lugar especial em seu coração, e ele está ativamente arrecadando fundos para contratar Marcus Brown, um jogador que é extremamente necessário para o clube. As iniciativas de Green mostram sua dedicação não apenas à literatura, mas também ao esporte, ilustrando como os fãs podem mobilizar recursos para seus times favoritos. Seus esforços destacam a importância da comunidade no esporte, lembrando-nos de que o apoio apaixonado pode levar a mudanças reais. Ao apoiar o AFC Wimbledon, Green não apenas defende o clube, mas também inspira fãs ao redor do mundo a se envolverem e fazerem a diferença. Não é incrível como a paixão de um fã se transforma em investimentos reais no futuro do time? Prepare-se para se surpreender com os morcegos. Esses adoráveis pequenos marsupiais da Austrália são conhecidos por sua incrível habilidade de planar. Eles têm uma membrana especial que vai do pulso até o tornozelo, permitindo que eles flutuem entre as árvores e percorram até 50 metros em um único salto. Essa adaptação os ajuda a se orientar na floresta em busca de néctar e sucos, suas guloseimas favoritas. À noite, eles se tornam ativos na busca por comida, usando seu olfato aguçado para encontrar alimento no escuro. Mas durante o dia, essas criaturas noturnas se escondem em segurança, abrigando-se em troncos ocos de árvores. Eles camuflam suas casas com folhas e galhos, tornando-as difíceis de serem encontradas. Vivendo em pequenos grupos familiares, os morcegos também se comunicam entre si com uma variedade de sons agudos. Quer saber mais sobre essas criaturas encantadoras? Você já pensou nos acrônimos ocultos da Disney? O legado de Walt Disney é preservado de maneiras surpreendentes, e um dos aspectos mais interessantes é o uso inteligente de acrônimos em seus personagens e locais. Por exemplo, Wall-E. Esse robô adorável significa Waste Allocation Load Lifter, Earth Class. Não é apenas um nome memorável, ele reflete o objetivo do personagem e sugere a criatividade da Disney. Da mesma forma, Disneyland se expande para Walter Elias Disney, homenageando o homem por trás da magia. Esses acrônimos são mais do que apenas letras. Eles criam uma história mais profunda, conectando os fãs à visão e à criatividade da Disney. Cada personagem e nome de local frequentemente trazem uma história de fundo ou uma reviravolta única. Essa atenção aos detalhes adiciona profundidade à experiência Disney, permitindo que fãs de todas as idades apreciem a inteligência por trás de seus filmes e parques favoritos. Descobrir esses significados convida todos a mergulhar mais fundo no universo da Disney, tornando a magia ainda mais pessoal. Quais outros segredos podem estar escondidos no mundo da Disney? É verdade que os koalas não são ursos? Surpreendentemente, sim. Apesar do nome comum, os koalas não são ursos. Eles pertencem a um grupo especial de mamíferos chamados marsupiais, que também inclui cangurus e wombats. Mas como esses adoráveis seres ganharam um nome tão enganoso? O termo urso-koala provavelmente surgiu por causa de sua aparência, que lembra um ursinho de pelúcia, com orelhas peludas e um rosto redondo. No entanto, os koalas têm uma estrutura biológica diferente. Ao contrário dos ursos, eles possuem uma bolsa, onde carregam e alimentam seus filhotes. Essa incrível bolsa é uma característica dos marsupiais.
O coala passa a maior parte de sua vida em árvores de eucalipto, comendo suas folhas, que são a base de sua dieta. Curiosamente, essas folhas são difíceis de digerir. Por isso, os coalas se movem lentamente para economizar energia. Sua incrível adaptação permite que prosperem em seu habitat único, mas é importante protegê-los. Como ameaças, como a perda de habitat e as mudanças climáticas afetam sua população, a conscientização sobre esses marsupiais especiais é crucial para sua sobrevivência. Muitos não sabem, mas Johnny Eck teve sucesso. Nascido no início dos anos 1900, Eck viveu apenas com metade do corpo, mas superou todas as dificuldades e viveu incríveis 79 anos. Em vez de deixar sua condição física definir quem ele era, ele mostrou uma resiliência e criatividade impressionantes. Johnny se tornou um artista famoso, encantando o público com seu talento único em feiras, onde abraçou sua individualidade em vez de escondê-la. Ele também se dedicou à arte, criando pinturas deslumbrantes que refletiam sua visão incomum da vida. A história de Johnny é um testemunho da força da determinação e do pensamento positivo, inspirando muitas pessoas a superarem suas dificuldades. Seu legado nos lembra que limitações podem muitas vezes inspirar criatividade e ambição, abrindo caminhos inesperados para o sucesso. Então, da próxima vez que você pensar em obstáculos em sua vida, lembre-se de Johnny Eck e de como ele transformou sua situação única em uma vida cheia de conquistas. Você sabia que a fome pode aumentar sua atividade mental? Estudos mostram que um leve estado de fome realmente melhora o funcionamento do cérebro, resultando em melhor concentração e atenção. Quando seu estômago ronca, não é apenas um sinal para comer. Pode ser que isso ajuste sua mente para um pensamento mais claro. Momentos temporários de fome ativam uma resposta no cérebro, aumentando a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Uma proteína que apoia o funcionamento dos neurônios e ajuda no crescimento de novas células cerebrais. Isso significa que quando você está um pouco faminto, pode ter momentos inesperados de clareza ou habilidades aprimoradas para resolver problemas. Pense nisso. Você já percebeu que uma tarefa difícil de repente parece mais fácil antes de comer? Essa conexão surpreendente entre fome e atividade cognitiva sugere que um pouco de fome pode ajudar você a pensar de forma mais criativa. Portanto, da próxima vez que sentir fome, não corra para comer. Pense em como essa leve fome pode inspirar sua próxima grande ideia. A incrível força do cavalo belga foi revelada. Em uma impressionante demonstração de poder físico, um cavalo belga recentemente puxou 18 pessoas durante um teste de força. Esse feito impressionante mostra não apenas a musculatura extraordinária desses animais, mas também sua excelente preparação e caráter. Os cavalos belgas, conhecidos por seu corpo robusto e temperamento dócil, geralmente pesam entre 800 e 1.000 quilos. Historicamente, eles foram criados para trabalhos agrícolas pesados e transporte de cargas, tornando-se uma parte importante da vida rural. O teste de força ilustra as habilidades do cavalo em realizar tarefas impressionantes, surpreendendo muitos que não imaginam quão poderosos esses gigantes gentis podem ser. Trabalhando em conjunto com seus cavaleiros, os cavalos belgas formam laços que melhoram seu desempenho. A visão de um cavalo movendo tantas pessoas com facilidade desperta interesse sobre os limites da força animal e os métodos de treinamento no esporte equestre. Com máquinas modernas frequentemente substituindo-os, o legado desses cavalos continua a inspirar admiração e respeito. Quais outras habilidades incríveis os cavalos de trabalho possuem? O que é surpreendente sobre impressoras a laser? O processo por trás dessa mágica se chama xerografia. É uma tecnologia fascinante que usa eletricidade estática para criar documentos nítidos. Quando você clica em imprimir, um feixe de laser forma a imagem em um cilindro giratório, carregando certas áreas positivamente. Em seguida, pequenas partículas de toner com carga negativa são atraídas para essas áreas carregadas. Isso cria uma imagem perfeita de texto e gráficos no cilindro. Por fim, o papel é alimentado, e rolos aquecidos, conhecidos como fusores, derretem o toner no papel, fazendo com que as páginas recém-impressas estejam quentes ao toque. O uso inteligente da eletricidade estática e do calor torna as impressoras a laser rápidas e eficientes, além de garantir alta qualidade de impressão. Então, da próxima vez que você pegar um documento recém-imprimido, lembre-se da ciência que está por trás da sua impressora a laser. Difícil de acreditar, mas Phineas Gage sobreviveu a um estranho acidente.
Em 1848, Phineas Gage, um trabalhador ferroviário em Vermont, passou por um incidente incrível que mudou para sempre a neurobiologia. Enquanto trabalhava com dinamite para explodir uma rocha, uma barra de ferro atravessou seu crânio, atingindo os lobos frontais. Surpreendentemente, Gage se levantou e até falou logo após esse evento horrível, chocando todos ao seu redor. No entanto, a barra de cerca de 33 centímetros não afetou apenas sua saúde física. Ela mudou radicalmente sua personalidade. Amigos o descreviam como uma pessoa responsável e sociável, mas após o acidente, ele se tornou impulsivo e irresponsável. Essa transformação despertou interesse em como lesões cerebrais podem afetar a personalidade e o comportamento, tornando Gage um dos primeiros objetos de estudo em psicologia e neurobiologia. Como uma experiência tão traumática mudou nossa compreensão do cérebro. Acredite ou não, os personagens dos Simpsons têm 4 dedos. Essa escolha de design, feita pelos criadores do programa, surgiu do desejo de tornar a animação mais eficiente. Simplificando os personagens e deixando apenas 4 dedos em cada mão, a equipe economiza tempo e esforço valiosos. Imagine quanto tempo levaria a animar 5 dedos. Cada movimento ou gesto exigiria muito mais tempo. Essa simplificação inteligente não só acelera o processo de animação, mas também cria uma aparência única e reconhecível que os fãs adoram. Personagens como Homer, Marge e Bart são instantaneamente reconhecíveis, tornando-os ícones eternos da cultura pop. Essa ousada escolha também permite movimentos mais suaves e expressões mais nítidas, o que intensifica os momentos cômicos e as cenas emocionais. O design com 4 dedos se tornou até uma marca registrada do programa, influenciando outras séries de animação a adotarem estilos semelhantes. Então, da próxima vez que você assistir aos Simpsons, reserve um momento para apreciar como uma simples decisão de design contribui para seu charme e durabilidade no mundo da televisão. A maioria das pessoas não sabe, mas as bactérias pesam mais que todos nós. É difícil acreditar, mas o peso das bactérias na Terra é impressionantes 70 gigatoneladas, muito mais do que o peso de todos os animais juntos, incluindo humanos, insetos e gado. Esses pequenos organismos, invisíveis aos nossos olhos, desempenham um papel extremamente importante para a saúde do nosso planeta. As bactérias ajudam a decompor materiais orgânicos, devolvendo nutrientes ao solo e realizando funções vitais nos ecossistemas. Elas também participam de processos como a fixação de nitrogênio, essencial para as plantas. Além disso, algumas bactérias são necessárias para a nossa saúde, auxiliando na digestão e protegendo contra patógenos nocivos. Apesar de seu tamanho diminuto, esses micro-organismos têm um enorme impacto em nosso mundo. Compreender a importância das bactérias pode mudar nossa percepção da vida na Terra. Que outros papéis surpreendentes esses gigantes ocultos podem desempenhar na formação do nosso ambiente? Você vai se surpreender com nossas características únicas. Assim como as impressões digitais, cada pessoa tem traços distintos que a tornam única. Essas características vão além das impressões digitais e incluem coisas como os padrões em nossas línguas e a forma das orelhas. Cientistas estudam essas diferenças individuais há muitos anos. Por exemplo, a geometria do seu rosto é tão única quanto suas impressões digitais. Essa ideia é tão fascinante que a biometria, uma tecnologia que usa essas características únicas para identificação, está se tornando cada vez mais comum na segurança, como no software de reconhecimento facial em smartphones. Até nossas vozes têm características únicas que podem nos identificar em meio à multidão. Compreender esses traços distintivos não só ajuda na segurança, mas também aprofunda nossa percepção da diversidade humana. Não é incrível pensar que não existem 2 pessoas iguais? Você sabia que o correio pode te encontrar na Islândia? Neste incrível país do norte, o serviço postal funciona de maneira bem diferente da maioria dos lugares. Esqueça os endereços padrão. Na Islândia, você pode receber uma encomenda apenas com um mapa desenhado à mão, o que destaca o charme e a singularidade das comunidades locais. Essa abordagem informal reflete a união da sociedade islandesa, onde muitas pessoas conhecem bem seus vizinhos e a geografia ao redor. Os carteiros confiam no conhecimento local e em pontos de referência, tornando isso uma verdadeira arte. Imagine viver em um lugar onde as conexões pessoais são valorizadas e cada entrega é como uma pequena aventura.
Esse sistema não só mostra a beleza impressionante das paisagens islandesas, mas também ressalta a importância das relações comunitárias. Então, da próxima vez que você pensar em enviar algo, não seria interessante apenas desenhar um mapa e enviá-lo, em vez de usar endereços padrão? Essa é apenas uma das peculiaridades da Islândia, que a tornam um lugar tão incrível para explorar. Você consegue adivinhar o que realmente inspira a Ponte dos Suspiros? Esta famosa ponte em Veneza, Itália, é envolta em uma fascinante mistura de história e mitos românticos. Apesar de seu nome poético, a ponte o recebeu devido aos suspiros dos prisioneiros que a atravessavam. Segundo a lenda, essas pessoas davam um último olhar para a bela cidade, suspirando ao pensar na liberdade que estavam prestes a perder ao serem levadas para a prisão. Construída no século XVII, a ponte conecta a antiga prisão ao Palácio dos Doges e serve como um tocante lembrete do passado de Veneza. Muitos turistas vêm até aqui, frequentemente encantados por sua beleza, sem suspeitar da sombria história por trás de seu nome. Durante o dia, a impressionante arquitetura atrai visitantes, mas à noite, a Ponte dos Suspiros se transforma em um lugar romântico para casais, alimentando o mito de que o amor pode florescer mesmo em lugares cheios de tristeza. Quantas histórias essa ponte testemunhou ao longo dos anos? Você sabia que na roleta existe um número secreto? A roleta americana é única, pois possui 2 setores verdes, marcados como 0 e 00, ao contrário da versão europeia, que tem apenas um setor verde, o 0. Essa diferença muda um pouco as chances, dando ao cassino uma vantagem maior. Mas aqui vai um fato interessante. Se somarmos todos os números nas 2 roletas, o total é 666. Isso inclui os números de 1 a 36, além dos setores verdes. Essa curiosidade pode fazer você pensar sobre seus números da sorte. Os jogadores costumam aproveitar a emoção das apostas sem saber desse fato fascinante sobre o jogo que estão jogando. Então, da próxima vez que você ver uma roleta, lembre-se de que não é apenas um jogo de sorte. Há um toque especial em sua história e um número que fascina muitos. Quais outros segredos podem estar escondidos nos cassinos? E se eu disser que seu corpo está sempre se renovando? A cada hora, mais de 1 bilhão de células no seu organismo são substituídas, mostrando um incrível e contínuo processo de regeneração. Isso significa que enquanto você está ocupado, seu corpo está trabalhando ativamente, se recuperando e se renovando, mesmo sem que você perceba. Desde as células da pele que morrem e se renovam, até as células vermelhas do sangue que transportam o oxigênio, essa renovação ajuda você a se sentir saudável e cheio de energia. Embora você não pense nisso, esse sistema incrível funciona nos bastidores, ajudando a substituir células danificadas ou velhas. Esse processo é essencial para manter sua saúde geral, equilibrar as funções do corpo e até mesmo curar feridas. Então, da próxima vez que você pensar em como é difícil envelhecer, lembre-se de que seu corpo tem uma incrível capacidade de se renovar constantemente. Não é uma ideia incrível? Prepare-se para explorar a maior tempestade de poeira em Marte. Este evento grandioso cobriu todo o planeta, criando um espetáculo colossal que chamou a atenção de cientistas e amantes do espaço. A NASA registrou essa tempestade de poeira sem precedentes que durou várias semanas, tornando a atmosfera marciana turva e nebulosa. Partículas de poeira se elevavam alto no ar, envolvendo completamente o planeta e reduzindo significativamente a quantidade de luz solar que chegava à superfície. Como resultado, os rovers da NASA, incluindo o Curiosity e o Opportunity, foram forçados a suspender suas missões e incapazes de carregar seus painéis solares em meio ao caos. Os cientistas aproveitaram essa oportunidade para estudar o impacto da tempestade nas condições climáticas de Marte e como eventos assim moldam o ambiente do planeta. A tempestade de poeira nos lembra o quão dinâmica e imprevisível pode ser nosso planeta vizinho. Embora essas grandes tempestades representem um desafio, elas também fornecem informações importantes sobre o clima e as condições atmosféricas de Marte. Então, o que você acha que isso pode significar para futuras missões a Marte? Prepare-se para se surpreender com os mergulhos de Cameron no Titanic. James Cameron fez incríveis 33 mergulhos no naufrágio do Titanic, que está a 3.805 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Esses mergulhos não servem apenas para criar imagens impressionantes para seu famoso filme Titanic. Eles têm um objetivo ainda mais importante. Cameron busca desvendar os mistérios do lendário navio que afundou em 1912, durante sua primeira viagem.
Cada mergulho traz novos conhecimentos sobre o estado do navio e a incrível vida marinha que fez do naufrágio seu lar. Cameron utiliza tecnologias modernas para explorar as profundezas, incluindo veículos operados remotamente e câmeras de alta resolução. Sua incansável busca por conhecimento ajuda a aumentar a conscientização sobre a preservação dos oceanos e reacende o interesse por uma das maiores tragédias marítimas. Que mistérios ele revelará a seguir deste tesouro subaquático histórico? Você sabia sobre o tesouro escondido, o Lago Mazal? Localizado em uma região tranquila de Bumi, Saat, o Lago Mazal muitas vezes passa despercebido tanto por moradores quanto por turistas. Este belo lago pode não ter a diversidade de vida selvagem de lagos mais famosos, mas possui um charme único. A paisagem ao redor é repleta de vegetação exuberante, criando um lugar calmo para quem deseja se reconectar com a natureza. Embora muitas espécies evitem este lago, ele é um ótimo local para reflexão tranquila e fotografia. Os amantes de aves podem encontrar áreas menos visitadas ao redor do lago, perfeitas para observar as aves locais que chamam este lugar de lar. Ao caminhar ao redor do Lago Mazal, você descobrirá trilhas aconchegantes, ideais para passeios relaxantes, permitindo que você aprecie a beleza deste tesouro escondido. Quem sabe este pode ser o seu próximo lugar favorito para relaxar na natureza. Você sabe o que realmente afeta a digestão das mariposas? Ao contrário de muitos seres, as mariposas têm um sistema digestivo único, que não possui um estômago tradicional. Em vez de depender de um estômago para processar os alimentos, esses incríveis insetos absorvem os nutrientes diretamente através de seus intestinos. Esse método os ajuda a sobreviver em diversas condições, especialmente porque algumas espécies de mariposas não se alimentam na fase adulta. Elas dependem completamente da energia acumulada durante a fase de lagarta. Imagine viver sem comida, mas prosperar com os nutrientes que você coletou antes. Essa adaptação incrível não só demonstra a resistência das mariposas, mas também destaca seu papel nos ecossistemas. Ao usar eficientemente a energia armazenada na fase larval, elas podem se concentrar na reprodução quando se tornam adultas. Então, da próxima vez que você ver uma mariposa, lembre-se de que ela tem uma maneira especial de digerir que a permite prosperar sem os métodos alimentares que conhecemos. A natureza não é cheia de surpresas incríveis? Você ouviu sobre o orçamento colossal do filme de Minecraft? Foram impressionantes 150 milhões de dólares destinados à produção, e este filme promete ser um grande evento no cinema. Baseado no videogame mais vendido da história, o filme enfrenta o desafio de capturar a essência do Minecraft. Os fãs estão ansiosos para ver como os criadores vão adaptar os mundos pixelados, a construção criativa e as aventuras em uma história que ressoe nas telonas. Embora os esforços de marketing estejam apenas começando, o interesse pelo projeto é evidente. O principal desafio é manter o espírito do jogo, criando uma trama envolvente que agrade tanto aos gamers quanto aos novos espectadores. Com a data de lançamento se aproximando, muitos se perguntam como essa adaptação blockbuster impactará o futuro dos filmes baseados em videogames. Ela estabelecerá um novo padrão ou não atenderá às altas expectativas? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a expectativa só aumenta, e os fãs mal podem esperar para ver seu jogo favorito ganhar vida na tela. O que realmente acontece quando as cobras dormem? As cobras são criaturas incríveis com adaptações únicas. Elas não conseguem fechar os olhos ou piscar. Isso significa que, quando uma cobra dorme, ela não parece estar descansando. Seus olhos permanecem bem abertos, o que as torna vulneráveis, mas ao mesmo tempo, elas estão sempre cientes do que acontece ao seu redor. As cobras têm uma camada especial chamada escama de vidro, que protege seus olhos durante o sono. Isso permite que elas fiquem alertas e prontas para agir se algo ameaçador aparecer, ao contrário de muitos outros animais que podem fechar os olhos completamente. Dormindo com os olhos abertos, as cobras conseguem descansar enquanto observam predadores ou presas. Não é incrível como a natureza deu a esses répteis a capacidade de sobreviver em seu ambiente? Acredite ou não, o vestido de noiva da princesa Diana era único. Esse deslumbrante vestido, criado pelos designers David e Elizabeth Emanuel, surpreendeu o mundo quando foi revelado em 1981. O vestido era adornado com mais de 10 mil pérolas, criando um efeito brilhante que realmente encantava os espectadores.
Ele também tinha um impressionante rabo de 7,6 metros, que fluía atrás de Diana, adicionando dramaticidade enquanto ela caminhava pelo corredor. O delicado trabalho em renda destacava a habilidade dos criadores, tornando o vestido uma verdadeira obra de arte. Não era apenas um vestido bonito, mas um símbolo do conto de fadas entre Diana e o príncipe Charles, conquistando os corações de milhões. Essa peça icônica não apenas deixou sua marca na moda real, mas também estabeleceu tendências que as noivas ainda admiram hoje. Cada detalhe do vestido refletia uma combinação de tradições e modernidade, tornando-o um momento marcante na história dos casamentos. Não seria incrível usar algo que inspirou tantas futuras cerimônias? Você sabia que o sushi tem mais de 2.000 anos? Esse prato favorito surgiu no Sudeste Asiático como uma forma inteligente de conservar peixe. Conhecido como narezushi, essa antiga técnica envolvia a fermentação de peixe fresco com arroz salgado, permitindo que o peixe fosse armazenado por muito tempo. O arroz não era consumido, mas tinha um papel importante na preservação do peixe, tornando-o seguro para comer. Quando essa prática se espalhou, chegou ao Japão, onde passou por mudanças. Chefes japoneses começaram a experimentar diferentes ingredientes e métodos, criando os diversos estilos de sushi que apreciamos hoje. Alguns deles incluem o nigiri, onde o peixe é colocado sobre um pequeno montinho de arroz, e o maki, que é sushi enrolado em alga. Compreender a história do sushi mostra como a comida pode evoluir através das culturas, se adaptando e mudando, mas mantendo seu objetivo original. Então, da próxima vez que você saborear sushi, lembre-se de sua fascinante jornada no tempo. Você vai se surpreender ao saber que as pessoas formaram uma corrente humana de 150 metros. Esse esforço incrível da comunidade permitiu que os moradores passassem milhares de livros de mão em mão, garantindo que nenhum livro fosse esquecido na mudança da loja. Não foi apenas uma mudança de livros, foi uma celebração do espírito local e da solidariedade. Quando as pessoas se alinhavam para essa tarefa única, a cena se transformava em um evento vibrante e alegre, unindo pessoas de todas as idades e destacando o quanto essa livraria significava para a comunidade. O evento rapidamente se tornou viral, conquistando corações muito além de Southampton e mostrando como as livrarias podem ser centros amados nas comunidades. Você consegue imaginar uma demonstração tão apaixonada de amor por uma loja local na sua cidade? E se eu disser que bananas podem aliviar a azia? Não é apenas um lanche saboroso. As bananas têm propriedades únicas que ajudam a proteger o seu estômago. Essas frutas amarelas contêm compostos naturais que criam uma barreira suave, protegendo a mucosa do estômago do excesso de ácido. Quando você come uma banana, ela se decompõe no seu sistema digestivo, liberando essas substâncias protetoras. Isso é especialmente útil para quem sofre frequentemente de azia ou refluxo ácido, proporcionando um efeito calmante. Além disso, as bananas são ricas em nutrientes importantes, como potássio e vitaminas, que ajudam na saúde geral do sistema digestivo. Elas também são fáceis de digerir. Então, se você está procurando uma solução simples e natural para aliviar essa sensação de queimação, comer uma banana pode ser uma deliciosa opção. Quem diria que uma fruta tão comum poderia ajudar a lidar com o desconforto? Você consegue imaginar que, ao longo da vida, fará 400 milhões de inspirações? Parece incrível, mas é verdade. Em média, uma pessoa faz cerca de 20 inspirações e expirações por minuto. Se contarmos, isso dá aproximadamente 28.800 inspirações por dia. Ao longo dos anos, essas inspirações se acumulam em impressionantes 400 milhões durante toda a vida. Para comparação, isso equivale a cerca de 53 milhões de galões de ar. Essa enorme quantidade permite que nosso corpo funcione corretamente, fornecendo oxigênio às células e ajudando a eliminar o dióxido de carbono. A respiração é tão automática que muitas vezes a tomamos como garantida, embora seja vital para nossa sobrevivência. Desde o nascimento até os últimos dias, cada inspiração nos mantém vivos e ativos. Pense nisso. Esses 400 milhões de inspirações incluem incontáveis momentos de risos, surpresas e até suspiros de alívio. Portanto, quando você fizer a próxima inspiração, aprecie o caminho do ar pelos seus pulmões e o incrível sistema que te sustenta. Acredite ou não, mas você encontra assassinos todos os dias. De acordo com pesquisas, uma pessoa média encontra cerca de 36 assassinos ao longo da vida, especialmente se viver até os 100 anos.
Esse número chocante mostra que muitos desses indivíduos perigosos podem estar escondidos entre nós, frequentemente passando despercebidos. Embora possamos pensar que assassinos são exceções extremas, as estatísticas revelam outra realidade. Muitos deles podem nunca ser punidos, deixando seus crimes sem solução. Essas pessoas podem ser qualquer um. Um estranho na rua, um vizinho, ou até mesmo um funcionário da sua comunidade. Reconhecer essa realidade assustadora destaca a importância da vigilância e da segurança em nosso dia a dia. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Embora a grande maioria das pessoas seja boa, o perigo pode estar por perto, lembrando-nos de permanecer alertas e nunca subestimar a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Você pode se surpreender. Batman Bean Supermod é real. Em Singapura, um homem orgulhosamente carrega o nome único, Batman Bean Supermod, que certamente chama a atenção e provoca sorrisos. Esse nome divertido reflete o espírito brincalhão dos singapurianos na escolha de nomes. Para muitos parece que ele saiu diretamente dos quadrinhos. O nome foi criado em parte em homenagem à admiração do pai pelo super-herói Batman, com um toque divertido. As leis de nomes em Singapura permitem criatividade, e esse exemplo mostra como as pessoas podem expressar sua individualidade e cultura. É surpreendente ver como os nomes podem carregar tanta personalidade e humor, tornando nosso mundo um pouco mais vibrante. Então, da próxima vez que você pensar em nomes, lembre-se de Batman Bean Supermod e reflita sobre como um nome pode contar uma história e gerar conversas. Você consegue imaginar como é ter um nome assim? Você sabia que o popular carro elétrico Tesla Model S teve problemas de superaquecimento? Embora muitos motoristas amem seus carros de alta tecnologia, alguns passaram por situações engraçadas quando a eletrônica do Model S falhou. Imagine que você está prestes a sair e seu carro se recusa a ligar ou a tela simplesmente congela. Descobriu-se que a eletrônica do carro pode superaquecer, especialmente em condições extremas, resultando em uma pausa inesperada. Essa situação inusitada gerou conversas divertidas, onde os proprietários explicavam a amigos confusos que seu carro avançado só precisava de um tempinho para esfriar. Apesar de todas as suas funções inovadoras, o Model S nos lembra que até a tecnologia mais moderna enfrenta dificuldades, especialmente quando é sobrecarregada. Prepare-se para se surpreender com a comunicação das árvores. Pesquisas mostram que as árvores são muito mais sociais do que pensávamos. Você pode imaginar as árvores como solitárias, mas na verdade elas se comunicam usando compostos orgânicos voláteis, COV, que são liberados por suas folhas. Quando uma árvore sente uma ameaça, como uma infestação de insetos ou falta de água, ela libera essas substâncias no ar. Árvores próximas captam esses sinais e podem ativar seus próprios mecanismos de defesa, se preparando para a ameaça. Esse processo mostra como as árvores formam redes complexas, quase como uma comunidade, onde elas cuidam umas das outras. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, lembre-se de que essas altas árvores podem estar conversando enquanto você passa. Não é incrível pensar que, embora as vejamos como parte da paisagem, na verdade, elas estão conectadas de maneiras que estamos apenas começando a entender? Eventos estranhos no deserto. Recentemente, alguns vizinhos de uma área remota do deserto relataram fenômenos estranhos que os deixaram perplexos. Segundo a polícia, as pessoas viram luzes misteriosas dançando no céu noturno, sombras se escondendo à distância e até ouviram gritos aterrorizantes ecoando na imensidão. Essa atividade incomum gerou curiosidade e preocupação na comunidade local. Alguns moradores acreditam que esses eventos podem estar ligados ao folclore sobre espíritos ou visitantes de outros mundos. Outros acham que são apenas fenômenos naturais, brincando com a percepção. Apesar das diferentes explicações, o mistério permanece sem solução, e os moradores interessados se reúnem para observações noturnas, na esperança de descobrir a origem de todo esse barulho. O que você acha que pode estar por trás desses incidentes estranhos? Seria apenas imaginação fértil? Ou realmente está acontecendo algo incomum no deserto? Por que a morte do pássaro uruguaio é tão importante? Nos Estados Unidos, a morte do pássaro uruguaio é vista com grande respeito, destacando seu significado simbólico. Este pássaro representa a conexão com a natureza e o patrimônio cultural, o que ressoa em muitas comunidades. Quando o pássaro uruguaio morre, isso não passa despercebido.
Ele é enviado para o Repositório Nacional do Uruguai, em Colorado, onde ocorre um processo de preservação respeitosa. Não se trata apenas do pássaro. É uma forma de honrar seu espírito através de uma cerimônia baseada nas tradições dos nativos americanos. Esses rituais geralmente incluem histórias, canções e danças que celebram a vida e o significado do pássaro. A reunião dos membros da comunidade durante essa cerimônia demonstra seu respeito pela natureza e o desejo de manter essa conexão. Essas cerimônias nos fazem refletir sobre a interconexão de todos os seres vivos. Homenagear o pássaro uruguaio, as pessoas também se lembram da importante função da natureza em suas vidas. Não é incrível como um único pássaro pode simbolizar tanta história e emoção? Asteroides. Qual é a verdadeira distância no espaço? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é surpreendentemente grande, sendo o dobro da distância da Terra até a Lua. Essa distância incomum significa que a movimentação nessa região do espaço é mais segura do que muitos pensam. Localizado entre Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides contém milhões de corpos rochosos, restos do início do Sistema Solar. Embora muitas vezes imaginemos uma confusão caótica de pedras se chocando, na verdade o espaço é principalmente vazio. As grandes distâncias permitem que as espaçonaves atravessem o cinturão sem risco de colisão, tornando as pesquisas possíveis e seguras. Por exemplo, a missão da NASA Dawn passou por essa região com incrível facilidade. Então, quando você olhar para o céu noturno e pensar nos asteroides, lembre-se de que eles não flutuam sem rumo. Estão cuidadosamente distribuídos em vastos espaços do universo, esperando que a humanidade descubra mais sobre seus segredos. Que emocionante! Você sabia que os emojis surgiram no Japão nos anos 90? Naquela época, Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de emojis, pequenas pictogramas que ajudavam as pessoas a expressar emoções e ideias em mensagens digitais. Esse conjunto original incluía imagens simples como corações, rostos sorridentes e vários símbolos do clima. Com o avanço da tecnologia, os emojis também evoluíram. Eles se tornaram uma parte importante da comunicação móvel, transmitindo sentimentos e adicionando um elemento visual às nossas conversas por texto. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo usam emojis para expressar humor, tristeza, amor e muito mais, muitas vezes tornando as conversas mais pessoais e vibrantes. A evolução dos emojis reflete como nos comunicamos na era digital, combinando tecnologia e emoções de uma forma que antes só era possível com palavras. Você consegue imaginar uma conversa sem emojis? Você pode se surpreender. Os receptores de sabor não duram muito. Você sabia que nossos receptores de sabor vivem apenas cerca de 7 a 10 dias? Isso mesmo. Essas pequenas estruturas sensoriais nos ajudam a apreciar os sabores, mas têm uma vida curta. Embora a maioria das pessoas pense que os receptores de sabor estão apenas na língua, na verdade, eles estão em vários lugares inesperados. Você pode encontrá-los no céu da boca, na garganta e até na epiglote, que fecha a via respiratória quando engolimos. Mas como continuamos a desfrutar de comidas deliciosas? Nossos corpos estão sempre criando novos receptores de sabor para substituir os antigos, o que mantém nosso paladar afiado. Essa regeneração significa que podemos sempre saborear nossos pratos favoritos, desde doces até petiscos apimentados, sem perder tempo. Na próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de como seus receptores de sabor trabalham rapidamente para lhe proporcionar essa explosão de sabor. E se eu disser que os lagostas podem regenerar suas células? Essa habilidade incrível está ligada a uma enzima única que os lagostas produzem, desempenhando um papel fundamental no processo de regeneração celular. Embora os lagostas não vivam para sempre, esse talento extraordinário permite que alguns deles cheguem a viver até 100 anos ou mais. Em vez de deteriorar-se como a maioria dos seres vivos com a idade, os lagostas conseguem constantemente regenerar seus tecidos, mantendo a saúde e a funcionalidade por um longo tempo. Sua notável longevidade está relacionada à forma como crescem, trocando seus exoesqueletos duros durante a muda. A cada novo casco, eles podem substituir células perdidas ou danificadas, tornando-se resistentes a certas doenças. Essa regeneração surpreendente levanta questões sobre como ela pode inspirar pesquisas médicas para os humanos, especialmente em áreas como cicatrização de feridas ou regeneração de tecidos danificados. Não é incrível como essas criaturas podem nos ensinar sobre longevidade e resiliência?
Difícil de acreditar, mas a gasolina é mais barata que a água. Na Venezuela, o preço da gasolina é surpreendentemente baixo, pouco mais de 1 centavo por litro. E isso a torna o combustível mais barato do mundo, o que é impressionante. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Apesar desse preço baixo, a economia do país enfrenta sérios problemas. A Venezuela sofre com hiperinflação, falta de alimentos e infraestrutura em colapso. As pessoas podem abastecer seus carros quase de graça, mas ainda assim têm dificuldade em comprar produtos básicos ou acessar serviços públicos confiáveis. Essa situação complicada cria o que muitos chamam de paradoxo. Embora a gasolina seja praticamente gratuita, muitos venezuelanos enfrentam dificuldades econômicas no dia a dia. Como um país rico em petróleo pode passar por tempos tão difíceis? Compreender essa situação nos ajuda a avaliar as complexas relações entre recursos e a condição econômica. E se eu te contar sobre Bir Tawil? Essa região interessante fica entre o Egito e o Sudão, e é um tesouro raro, conhecido como uma das poucas áreas desabitadas do nosso planeta. Bir Tawil tem cerca de 2.060 km², e ao contrário da maioria dos territórios, nenhum país reivindicou a posse dele. A origem dessa terra sem dono é bastante fascinante. Está ligada a uma disputa de fronteira que começou no século XIX, especialmente com o Triângulo de Halaib. Como nem o Egito, nem o Sudão querem reivindicar Bir Tawil, esse lugar permanece único, onde exploradores corajosos podem viajar sem entrar no território de nenhum país. Imagine vastas paisagens intocadas e a sensação de liberdade. Apesar de sua aparente solidão, essa região atrai a atenção de quem se interessa por terras inexploradas e anomalias políticas. É curioso como esse lugar estranho continua a existir em um mundo de fronteiras. Você sabia que a palavra elétrico surgiu em 1600? Esse termo fascinante foi introduzido por William Gilbert, um cientista britânico que trabalhava para a rainha Elizabeth I. Ao estudar o âmbar, Gilbert notou algo curioso. Quando esfregava o âmbar com um pano, ele atraía pequenos objetos como um ímã. Intrigado por essa estranha força, ele criou a palavra elétrico, derivada da palavra grega para âmbar, electron. As observações de Gilbert foram fundamentais, abrindo caminho para a ciência da eletricidade como a conhecemos hoje. Seu trabalho lançou as bases para descobertas futuras, incluindo a invenção da bateria por Alessandro Volta no século XIX e o desenvolvimento da lâmpada por Thomas Edison. É incrível pensar que um simples experimento com um pedaço de âmbar levou a um vasto mundo de eletricidade, do qual dependemos hoje, desde a energia das nossas casas até o carregamento de dispositivos. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se desse inteligente cientista do século XVII que deu início a tudo isso. Descubra as incríveis altitudes do Lockheed U-2. Este avião incrível, conhecido como Dama Dragão, é famoso por sua capacidade de voar a mais de 75 mil pés de altura. Desenvolvido na década de 1950, o U-2 foi projetado para missões de reconhecimento em grandes altitudes durante a Guerra Fria. Com suas longas asas e design aerodinâmico, ele consegue facilmente superar a maioria das condições climáticas e evitar a detecção por radares inimigos. Pilotos em trajes especiais controlam este avião notável, permitindo que coletem informações importantes sem serem notados. As altas capacidades de voo do U-2 o tornaram um ativo valioso para operações militares e de inteligência em todo o mundo. Mesmo hoje, a Dama Dragão continua a ser usada para reconhecimento, provando que soluções de engenharia inovadoras podem alcançar o incrível. Imagine como é pilotar um avião em altitudes tão vertiginosas. Como é ver a Terra de uma perspectiva assim. Você já viu um pedaço gigante de pizza? Em 2018, uma pizzaria em Nova York fez história ao criar o maior pedaço de pizza do mundo, com 2,4 metros de comprimento e 1,2 metros de largura. Imagine só, esse pedaço colossal equivale a 40 pedaços de pizza normais juntos. Os chefes tiveram que ser incrivelmente criativos e precisos para realizar esse feito, usando enormes quantidades de massa, queijo e recheios. Para entregar essa maravilha deliciosa, eles até precisaram de um transporte especial, mostrando não só suas habilidades culinárias, mas também sua inteligência logística. Esse pedaço incomum chamou a atenção de amantes de pizza ao redor do mundo, provando que na comida, quanto maior, melhor. Então, se você estiver em Nova York, fique de olho nas tentativas de quebrar esse delicioso recorde. Prepare-se para sabores incríveis.
Estudos mostram que as mulheres geralmente têm mais papilas gustativas do que os homens, o que torna a percepção do gosto feminino mais apurada. Isso significa que as mulheres conseguem identificar melhor os sutis nuances de sabor. Não é interessante? Teorias evolutivas sugerem que essa sensibilidade se desenvolveu para ajudar as mulheres a detectar alimentos estragados ou tóxicos, especialmente durante a gravidez, quando isso é crucial. Imagine poder perceber sabores que outros não notam. Além disso, muitas mulheres se enquadram na categoria de superdegustadoras, o que significa que elas têm significativamente mais papilas gustativas. Isso não só enriquece suas experiências gustativas, mas também destaca a complexidade da percepção humana. Por exemplo, enquanto alguns podem achar o brócolis levemente amargo, uma superdegustadora pode sentir uma explosão de sabores vibrantes que outros mal percebem. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense em todas as incríveis sensações que as mulheres podem perceber de forma mais intensa. Não é uma ideia deliciosa? Quando foi criado o primeiro queijo? Tudo começou com um incidente inesperado na cozinha na antiguidade, quando os antigos armazenavam leite nos estômagos de animais. Enzimas naturais das paredes do estômago coalhavam o leite, transformando-o em algo completamente novo e delicioso. Esse feliz acaso deu origem ao queijo, que pode ser muito diferente dos tipos que amamos hoje, mas estabeleceu a base para esse produto querido. Imagine os antigos pastores descobrindo a maravilhosa combinação de sabores e texturas que surgiam desse processo. Eles talvez não soubessem a ciência por trás disso, mas sua criatividade transformou um ingrediente simples em um produto que sobreviveu por séculos. Hoje, o queijo existe em inúmeras formas, de cheddar a brie, e é apreciado em todo o mundo. Então, da próxima vez que você saborear um lanche de queijo, lembre-se de sua fascinante história de origem. Uma descoberta fascinante foi feita em uma caverna na Armênia. Calçados feitos de fibras vegetais, com mais de 5.500 anos. Esses artefatos impressionantes nos mostram a engenhosidade de nossos antepassados. Imagine pessoas caminhando por terrenos difíceis na antiga Armênia, criando calçados não apenas para estilo, mas também para conforto e proteção contra as intempéries. O uso de materiais naturais, como plantas, demonstra o quanto as pessoas estavam conectadas ao seu ambiente, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Esses sapatos destacam que, mesmo na pré-história, as pessoas pensavam à frente, mostrando uma criatividade comparável à habilidade moderna. Descobertas como essa nos ajudam a entender não apenas as tecnologias da época, mas também a vida cotidiana e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades. O que mais podemos aprender com esses tesouros antigos? Você ficará surpreso ao saber que a flor cadáver tem um cheiro horrível. Esta planta incrível, conhecida como Amorphophallus titanum, exala um odor que lembra carne podre. Por que ela cheira tão mal? A resposta está em sua estratégia única de atrair polinizadores específicos, especialmente moscas e besouros. Esses insetos são naturalmente atraídos pelo cheiro de matéria em decomposição e, quando chegam, ajudam na reprodução ao espalhar o pólen. No entanto, não espere ver essa flor estranha com frequência. A flor cadáver floresce apenas uma vez a cada poucos anos, tornando sua aparição um evento raro que atrai muita atenção. Quando ela finalmente desabrocha, o cheiro pode ser avassalador e se espalhar por uma grande área. Apesar de seu aroma desagradável, a flor cadáver desempenha um papel importante em seu ecossistema, mostrando as maneiras incríveis como a natureza se adapta para sobreviver. Você sabia que espirrar afeta o ritmo do coração? Quando você espirra, seu corpo passa por mudanças interessantes, incluindo uma alteração temporária no ritmo cardíaco. Durante o espirro, os músculos do peito se contraem rapidamente, causando uma mudança repentina na pressão do corpo. Essa mudança de pressão pode dar a sensação de que o coração para por um momento, mas não se preocupe, o coração continua bombeando sangue durante todo o processo. Por que isso acontece? Espirrar é um reflexo que ajuda a limpar o nariz de irritantes, como poeira ou pólen. É uma parte importante da proteção da sua saúde respiratória. Portanto, embora possa parecer preocupante sentir uma mudança temporária nos batimentos cardíacos, é apenas o funcionamento normal do seu corpo. Na próxima vez que você espirrar forte, surpreenda-se com como seu corpo não só elimina partículas indesejadas, mas também continua funcionando sem problemas, mesmo durante o espirro. Não é incrível como nossos corpos trabalham em harmonia para manter nossa saúde?
Vamos revelar a verdade sobre a tecnologia Hydrace. A história da Hydrace é uma jornada fascinante que acompanha a evolução dos automóveis, mostrando como nossos sistemas de transporte mudaram para atender às necessidades da sociedade. Inicialmente desenvolvida para aumentar a eficiência dos motores, a tecnologia Hydrace passou por melhorias significativas ao longo dos anos. Com o crescimento da popularidade dos carros e a demanda por melhor desempenho, a Hydrace surgiu para otimizar o consumo de combustível e reduzir as emissões. Essa inovação é um exemplo claro de como as tecnologias se adaptam às exigências da sociedade, refletindo nossas crescentes preocupações com a sustentabilidade ambiental. Ao continuar a inovar, a tecnologia Hydrace não é apenas uma resposta às últimas tendências, é um caminho para um futuro mais verde no transporte. O que isso significa para a próxima geração de automóveis? Podemos esperar mudanças ainda mais impressionantes pela frente. Você pode acreditar no incrível retorno de Uluru para casa. Esse monólito icônico localizado na Austrália não é apenas uma visão impressionante. Ele tem um enorme significado para o povo Anangu, os guardiões tradicionais desta terra. Em 1985, uma decisão histórica foi tomada quando o governo australiano devolveu Uluru ao povo Anangu, reconhecendo sua conexão profunda com este lugar sagrado. Essa ação não foi apenas um formalismo legal. Marcou um momento importante no reconhecimento dos direitos e do legado dos povos indígenas, abrindo caminho para o renascimento de práticas e ensinamentos culturais. Hoje, Uluru atrai turistas de todo o mundo que desejam ver sua beleza deslumbrante e aprender sobre sua rica história. Ao explorar este majestoso monumento, os viajantes também conhecem as histórias e tradições dos Anangu, aprofundando sua compreensão do diverso panorama cultural da Austrália. Uluru não é apenas uma pedra, é um poderoso símbolo de reconciliação e respeito entre os povos indígenas e a sociedade em geral. O que mais podemos aprender com lugares como Uluru? Você sabia que os escribas antigos escreviam cartas de amor? Essa descoberta fascinante aconteceu quando historiadores, ao traduzir textos assírios antigos, encontraram uma coleção de bilhetes carinhosos escondidos entre documentos oficiais. Essas cartas de amor inesperadas mostram que os escribas, que normalmente registravam assuntos administrativos do dia a dia, também tinham um lado romântico. Assim como hoje, suas mensagens sinceras expressavam emoções, saudade e lealdade, oferecendo um olhar íntimo sobre suas vidas pessoais. É surpreendente como esses registros antigos revelam que o amor sempre foi uma linguagem universal. Ao estudar essas cartas, os historiadores obtêm insights não apenas sobre os corações dos autores, mas também sobre as dinâmicas sociais da sociedade assíria. Essa combinação de gestão cotidiana e sentimentos pessoais destaca como até mesmo aqueles que desempenhavam funções sérias encontravam tempo para expressar seus sentimentos. Que outras surpresas os textos antigos escondem? Por que o besouro bombardeiro espalha toxinas? Este inseto incrível possui uma maneira única de se proteger de predadores. Quando se sente ameaçado, o besouro pode liberar um líquido tóxico e quente de seu abdômen, criando um impressionante mecanismo de defesa. Esse líquido não é apenas uma substância, é uma mistura de produtos químicos que pode afastar os atacantes e até causar danos. O besouro combina duas substâncias químicas em seu corpo, que reagem explosivamente quando misturadas do lado de fora. Algumas espécies conseguem espalhar esse jato quente a uma distância de até 50 centímetros, tornando-se um projétil bastante impressionante. Esse truque inteligente não só o ajuda a evitar perigos, mas também serve como um aviso para outros animais se manterem afastados. A natureza deu a esses besouros uma habilidade surpreendente de sobrevivência, destacando as adaptações incríveis que os insetos desenvolveram em sua luta pela vida. Em 2009, um incêndio devastador destruiu a casa de um homem chamado Dolph London, deixando-o apenas com cinzas e lembranças. A tragédia se tornou ainda mais chocante quando os responsáveis pelo incêndio reconheceram Dolph em uma foto de jornal que viram por acaso. Sem saber, suas ações desencadearam uma série de eventos que levaram à sua própria queda. Essa foto se tornou uma prova crucial que ajudou a polícia a encontrá-los. Imagine a ironia. A imagem da vítima acabou levando à justiça. Essa reviravolta estranha destaca como nossas vidas estão interligadas, mesmo nas situações mais inesperadas.
Não é todo dia que uma vítima se torna parte de uma história de detetive, onde uma simples foto ajuda a resolver um crime. Você já parou para pensar como pequenas decisões podem resultar em grandes mudanças? O oxigênio é um gás incolor, sem cheiro e sem sabor, que desempenha um papel fundamental na manutenção de todas as formas de vida na Terra. Esse elemento importante compõe cerca de 21% da atmosfera e é essencial para processos como a respiração, dos quais muitos organismos vivos dependem para obter energia. Quando respiramos, nossos pulmões absorvem oxigênio, que é então transportado pelo sangue para as células, ajudando-as a produzir a energia necessária para o movimento, o pensamento e o crescimento. Curiosamente, o oxigênio não sustenta apenas animais e humanos, mas também plantas. Elas liberam oxigênio como um subproduto da fotossíntese, um processo em que transformam a luz solar em energia. Sem esse ciclo natural, a vida como a conhecemos não poderia existir. Além disso, o oxigênio pode reagir com outros elementos e compostos, levando à oxidação e à formação de ferrugem. Isso faz do oxigênio tanto uma fonte de vida, quanto um poderoso elemento que influencia várias reações químicas em nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você respirar, lembre-se de quão importante é o oxigênio para a sua vida e para o mundo ao seu redor. Difícil de acreditar, mas os carvalhos são símbolos sagrados. Em muitas culturas, essas majestosas árvores representam longevidade e força, tocando profundamente as pessoas ao redor do mundo. Na mitologia grega, o carvalho tinha um significado especial como a árvore sagrada de Zeus, o rei dos deuses, simbolizando poder e resistência. Seus ramos robustos e troncos fortes sempre despertaram admiração e respeito. Curiosamente, os carvalhos também são considerados mais suscetíveis a raios durante tempestades, talvez por sua altura e estrutura sólida. Essa característica fascinante só aumenta seu mistério. Ao longo da história, os carvalhos foram testemunhas silenciosas de eventos humanos, oferecendo abrigo e sombra, inspirando a criação de histórias e lendas. Não importa se você os admira por sua beleza ou significado cultural, os carvalhos continuam a cativar nossa imaginação e simbolizar resistência em um mundo em rápida mudança. Não é incrível como uma única árvore pode ocupar um lugar tão importante em nossos corações e mitos? Acredite ou não, as esquilos são novatas na cidade. Esses animais brincalhões nem sempre fizeram parte da nossa paisagem urbana. Na verdade, as esquilos foram introduzidas nos parques americanos para embelezar e melhorar esses espaços verdes. Originalmente, elas viviam em florestas e bosques, onde coexistiam em harmonia com a natureza. Com o crescimento da urbanização, os parques locais começaram a servir de lar para esses animais encantadores, oferecendo comida e abrigo entre as selvas de concreto. Hoje você pode ver esquilos correndo animadamente pelos parques e quintais da cidade, coletando bolotas e brincando entre as árvores. Sua capacidade de adaptação permitiu que prosperassem em condições bem diferentes de seus habitats originais. Então, da próxima vez que você ver uma esquilo mordendo uma noz ou fazendo acrobacias em um fio, lembre-se de que elas fazem parte de uma história fascinante de adaptação e mudanças em nossas cidades. Você pode se surpreender. Os tesouros do Vaticano revelados. O Vaticano, conhecido como o menor estado do mundo, na verdade possui a segunda maior reserva de ouro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Imagine esta pequena cidade-estado, cercada pelas movimentadas ruas de Roma, mas escondendo riquezas que muitos grandes países só podem sonhar. Essa enorme quantidade de ouro reflete não apenas a imensa riqueza da Igreja Católica, mas também sua longa história de arte, cultura e generosidade. Os tesouros incluem artefatos de ouro, moedas e vários outros itens valiosos, coletados ao longo dos séculos. Ao passear pelos museus do Vaticano, cercado por obras-primas, é difícil imaginar que por trás dessas paredes há um estoque tão surpreendente de riqueza. O imenso valor desse ouro fala sobre a influência e o poder do Vaticano ao longo da história. Embora muitos vejam o Vaticano como um centro espiritual, ele também é um símbolo de força econômica. Como você se sente sabendo que em um lugar tão pequeno há tanto ouro guardado? Escultor passou 25 dias criando um incrível Venom. Isso pode te surpreender. Um talentoso artista dedicou quase um mês ao trabalho manual, esculpindo uma impressionante figura do Venom em belo madeira vermelha.
O resultado não é apenas uma estátua, é uma obra fascinante que captura cada detalhe do personagem, mostrando um incrível domínio e execução artística. O trabalho em conjunto com seu irmão ajudou a tornar este projeto realidade, permitindo que unissem suas habilidades e ideias. Juntos, eles se concentraram em dar vida à estátua, desde a expressão carrancuda do Venom até a textura de seu icônico traje simbiótico. Esse processo exigiu foco e mão firme, provando que a grande arte requer tempo e dedicação. A escultura final é um testemunho de seu esforço e uma celebração de um dos anti-heróis mais amados da Marvel. Fãs de quadrinhos e arte podem apreciar o empenho colocado na criação dessa impressionante imagem, que nos convida a admirar a combinação de criatividade e habilidade. O que você acha dessa incrível escultura do Venom? É verdade que a Índia tem o maior número de agências postais? Com certeza. A Índia lidera o mundo com mais de 100 mil agências postais, tornando-se um centro de comunicação excepcional. Essa vasta rede alcança até os lugares mais remotos do país, desde cidades movimentadas até vilarejos tranquilos. Imagine o esforço necessário para entregar cartas e pacotes por diferentes paisagens, incluindo montanhas, desertos e rios. Cada agência postal desempenha um papel importante não só no envio de correspondências, mas também na oferta de serviços essenciais, como operações bancárias, seguros e informações do governo. O sistema postal indiano, fundado em 1854, evoluiu para incorporar tecnologias modernas, mantendo sua rica herança. Com uma rede tão ampla, as agências postais na Índia também ajudam a conectar diferentes grupos da população, possibilitando comunicação, celebrações e trocas. Então, da próxima vez que você enviar uma carta, lembre-se dessa incrível rede que apoia sua mensagem. O primeiro single de Elvis Presley mudou a música para sempre. Em 1954, o jovem Elvis gravou a canção That's All Right, e isso se tornou um verdadeiro marco no mundo da música. Com sua mistura única de rockabilly e rhythm and blues, Elvis trouxe um som novo que ninguém tinha ouvido antes. A música foi lançada pela gravadora Sun Records e rapidamente chamou a atenção das rádios locais, tornando-o popular na região. Os fãs ficaram encantados com suas apresentações enérgicas e seu carisma no palco, criando uma força irresistível no mundo do entretenimento. Essa faixa não apenas mostrou seu incrível talento vocal, mas também marcou o início da era do rock and roll. Seu sucesso abriu caminho para uma série de hits, fazendo de Elvis o rei do rock and roll. Com o aumento da popularidade, ele inspirou muitos artistas e mudou para sempre a face da música popular. A partir desse único single, Elvis começou uma carreira que deixou uma marca indelével na indústria musical. Será que testemunhamos o nascimento de uma lenda com apenas uma canção? Por que o toé chileno é a bebida do calor? Essa bebida tradicional vem das vibrantes regiões de Oaxaca, Puebla e Veracruz, e é uma parte importante da cultura mexicana. Conhecido pelo seu sabor picante, o toé chileno é uma deliciosa combinação de milho e pimentas secas, especialmente o guajillo, que lhe dá um toque especial de ardência. A textura cremosa dessa bebida antiga proporciona conforto, especialmente em dias frios, quando se deseja algo quente. Imagine-se reunido com amigos ou familiares, saboreando essa bebida única que foi passada de geração em geração. O processo de preparo do toé chileno envolve cozinhar o milho e depois misturá-lo com água e especiarias, criando um sabor rico que agrada ao seu paladar. Desfrutar dessa bebida não só aquece, mas também conecta você às ricas tradições culinárias do México. Portanto, se você está buscando conforto em uma noite fria ou quer experimentar algo novo, o toé chileno definitivamente vale a pena provar. Quem sabe ele se torne sua nova bebida quente favorita. Você não vai acreditar que isso é sobre o Casanova do algodão. Em uma vila rural da Inglaterra, um homem misterioso ficou famoso por suas travessuras inusitadas e divertidas. Ele tinha o hábito peculiar de entrar nos quintais e roubar meias das cordas de roupas femininas, mas não fazia isso apenas por diversão. Em vez disso, ele devolvia essas meias dias depois, cada uma cuidadosamente embrulhada com um poema de amor escrito à mão. A polícia o apelidou de Casanova do Algodão, por sua abordagem romântica. Um poema se destacou especialmente. Sua meia aqueceu não só meus pés, mas também minha alma. Essa mistura de travessura e poesia deixou muitos moradores intrigados e provocou risadas na comunidade. Enquanto alguns se encantavam com sua abordagem criativa do amor, outros se preocupavam com suas coisas desaparecidas.
Esses furtos brincalhões levantaram questões sobre onde está a linha entre romance e crime, transformando meias comuns em símbolos de amor. Como você reagiria a um poeta das meias na sua vizinhança? Acredite ou não, seu estômago pode dissolver metal. Essa incrível habilidade está relacionada aos sucos digestivos altamente ácidos presentes no seu estômago, que têm um nível de pH em torno de 1 a 3, tornando-os mais ácidos do que o limão. Essa forte acidez ajuda a quebrar os alimentos, mas é agressiva o suficiente para corroer metal se tiver a chance. Felizmente, nosso estômago possui um mecanismo de proteção inteligente. Ele atualiza sua camada protetora a cada poucos dias. Essa camada é composta por células especiais que protegem os tecidos subjacentes das ácidas agressivas. Se o seu estômago não tivesse essa capacidade de renovação, poderia sofrer danos sérios devido aos ácidos usados para digerir os alimentos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de como seu corpo se protege de forma incrível enquanto digere os alimentos. Não é uma maneira surpreendente de sobreviver. Você pode acreditar que Nicolas Cage tem um tio famoso? Nicolas Cage, um ator conhecido por seus papéis variados, tem uma surpreendente conexão familiar com o mundo do cinema. Ele é, na verdade, sobrinho do icônico diretor Francis Ford Coppola, famoso por obras-primas como O Poderoso Chefão. Apesar dessa impressionante relação, Cage decidiu criar sua própria identidade em Hollywood, escolhendo um nome artístico diferente. Distante do legado do tio, ele queria ser avaliado por seus próprios méritos, e não apenas como o sobrinho do lendário diretor. Essa escolha reflete o desejo de Cage por autenticidade e independência em uma indústria repleta de poderosas conexões familiares. A decisão certamente se mostrou acertada, pois Cage atuou em vários filmes e ganhou prêmios por suas performances. Seu caminho nos lembra que não importa de onde viemos, podemos traçar nosso próprio caminho na vida, mesmo tendo um parente famoso nos bastidores. Adivinhe o que realmente inspira inovações na segurança das cabras? Surpreendentemente, cabras travessas frequentemente usam tubos de natação em seus chifres para garantir segurança. Esses tubos coloridos de espuma não são apenas para diversão. Eles ajudam a evitar ferimentos acidentais em outros animais ou pessoas. Imagine um rebanho de cabras pulando com tubos engraçados em seus chifres. Mas isso não é tudo. Donos cuidadosos também usam bolas de tênis e baldes para criar equipamentos de proteção para esses animais cheios de energia. É uma cena ao mesmo tempo divertida e prática, transformando a segurança em uma declaração de moda inusitada. Amantes de cabras e fazendeiros descobriram que essas soluções brincalhonas podem reduzir o número de acidentes, permitindo que as cabras desfrutem de sua natureza brincalhona. Então, da próxima vez que você ver uma cabra com um tubo ou uma bola de tênis, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É sobre garantir a segurança e a felicidade de todos. Como resistir a uma cena tão encantadora? Incrível, mas os gritos dos macacos revelam segredos sobre os testículos. Pesquisas mostram que há uma conexão interessante entre o volume do grito de um macaco e o tamanho dos seus testículos. Macacos com testículos menores costumam fazer sons muito mais altos do que aqueles com testículos maiores. Esse fenômeno curioso pode ser uma estratégia compensatória para os que têm testículos menores, ajudando-os a superar possíveis desvantagens reprodutivas. Ao gritar alto, eles podem sinalizar sua presença para atrair parceiras, apesar de suas limitações anatômicas. Esse comportamento fascinante destaca a complexidade da comunicação animal e da evolução. No mundo animal, cada característica tem sua função, e os gritos altos podem ser uma forma de equilibrar as chances na competição por acasalamento. Cientistas acreditam que essas estratégias ajudam a entender como os animais adaptam seu comportamento para sobreviver e se reproduzir, ampliando nossa compreensão sobre evolução e atratividade. Pense nisso, como a natureza inspira adaptações tão únicas em outras espécies. Isso pode te surpreender. Louie Louie nunca foi proibida. Muitos acreditam que o governo dos Snare baniu a famosa canção Louie Louie por causa de seu suposto conteúdo obsceno. Na década de 1960, o FBI analisou a música, suspeitando que as letras pudessem conter palavras impróprias. No entanto, após uma investigação cuidadosa, não encontraram nenhuma evidência disso. Na verdade, as letras eram bastante inofensivas, mas a má qualidade da gravação tornava-as difíceis de entender. Mesmo assim, algumas estações de rádio decidiram retirar a música temporariamente do ar devido a reclamações de pais.
Portanto, apesar do mito da proibição, você ainda pode aproveitar Louie Louie sem nenhuma restrição. O que você acha que tornou essa melodia marcante tão controversa? A incrível transformação de Shenzhen. Em apenas 4 décadas, Shenzhen, na China, se transformou de uma pequena vila de pescadores em uma vibrante metrópole com mais de 17 milhões de habitantes. A jornada começou em 1980, quando Shenzhen foi declarada uma zona econômica especial, abrindo suas portas para investimentos estrangeiros e empresas de tecnologia. Essa decisão estratégica atraiu grandes recursos e talentos, tornando Shenzhen um centro de eletrônica e manufatura. Hoje é orgulhosamente chamada de Vale do Silício da China, repleta de inovações e espírito empreendedor. Seu horizonte é adornado por arranha-céus e suas ruas estão cheias de energia e progresso. A rápida urbanização de Shenzhen é impressionante, destacando-se como uma das transformações mais dramáticas da história moderna. Como essa pequena vila conseguiu alcançar um crescimento tão grandioso em tão pouco tempo? Você sabia que algumas pessoas não sentem o cheiro do suor? Cerca de 2 a 3% da população possui uma mutação genética única que afeta a capacidade de perceber certos cheiros, especialmente os relacionados ao suor. Para essas pessoas, o cheiro corporal comum que muitos sentem durante os exercícios praticamente não existe. Isso permite que elas pratiquem esportes sem se preocupar com o odor, algo que frequentemente incomoda os outros. Imagine correr, dançar ou levantar pesos sem nem perceber que poderia ter um cheiro corporal. Essa condição genética surpreendente mostra como a percepção de cheiros varia entre as pessoas. Enquanto a maioria de nós sente intensamente diferentes odores, incluindo o próprio, esse pequeno grupo tem uma experiência completamente diferente. Isso nos faz refletir sobre quantas outras variações ocultas existem em nossa biologia. Nossos sentidos podem diferir mais do que pensamos, levando a uma compreensão mais profunda do que significa ser humano. Isso não se aplica apenas aos cheiros. É um lembrete da incrível diversidade de nossa estrutura genética e de como ela molda nosso dia a dia. Por que ocorre o fenômeno mini-have? Esse interessante viés cognitivo acontece quando você começa a notar algo em todo lugar depois de ter ouvido sobre isso pela primeira vez. Por exemplo, imagine que você aprendeu sobre um modelo específico de carro. De repente, você vê esse modelo em todos os lugares que vai. Essa atenção aumentada não é apenas uma coincidência estranha, é uma forma do seu cérebro filtrar informações. Assim que você reconhece algo novo, seu cérebro fica mais sintonizado com isso, tornando-o mais comum do que realmente é. Isso acontece porque nosso cérebro adora encontrar padrões e conexões no mundo ao nosso redor. É um caso clássico de atenção seletiva, onde seu foco muda com base em experiências recentes. Esse fascinante fenômeno mostra como nossa mente funciona e destaca o poder da conscientização. Uma vez que você sabe, não consegue mais ignorar. Você já experimentou esse curioso efeito na sua vida? Os lagartos gêneros têm uma maneira única de sobreviver que surpreende os cientistas. Quando enfrentam predadores, esses incríveis lagartos podem soltar suas caudas, permitindo que escapem enquanto a cauda distrai o atacante. Essa habilidade notável não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também demonstra uma adaptação incomum. Após perder a cauda, os gêmeos podem crescer uma nova, mas ela pode não parecer exatamente como a original. Suas caudas muitas vezes não têm a mesma estrutura e cor, mas ainda assim funcionam como um mecanismo de defesa eficaz. Além desse truque surpreendente, os gêmeos têm outra característica interessante. Sua pele é autolimpante. Isso significa que eles podem repelir sujeira e água, ajudando-os a se manterem limpos sem muito esforço. Essa incrível capacidade inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver novos materiais para diversas aplicações, desde roupas até superfícies de construção. Imagine usar uma camisa que nunca se suja ou ter paredes que permanecem limpas sem lavagem. Os mistérios da biologia dos gêmeos continuam a surpreender pesquisadores e inspirar inovações que podem mudar nosso dia a dia. Um fato interessante sobre doações de 1 centavo. Um estudante inteligente encontrou uma maneira original de pagar sua educação, convencendo um jornalista a pedir a cada leitor do jornal 1 centavo. Essa ideia simples foi um verdadeiro sucesso. Milhares de pessoas responderam e enviaram suas moedinhas. Com o tempo, essas pequenas doações somaram quase $29 mil, provando que até as menores contribuições
podem fazer uma grande diferença. A abordagem do estudante não apenas mostrou a força da comunidade, mas também demonstrou que quando as pessoas se unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer. É um exemplo de criatividade, uma maneira inovadora de arrecadar fundos que transformou centavos em um diploma universitário. Você já pensou em como pequenas ações podem levar a grandes mudanças? O que realmente acontece quando uma criança se torna papa? O Papa Bento IX tem o título incomum de Papa mais jovem da história, eleito com apenas 12 anos. Imagine ser um adolescente responsável por liderar a Igreja Católica em um dos períodos mais turbulentos de sua história. Seu papado, que começou no início do século XI, foi cheio de escândalos e controvérsias, muitas vezes ofuscando sua juventude. Com pouca experiência de vida, Bento IX enfrentou enormes dificuldades que acabaram levando à sua queda. Sua juventude dificultou a navegação nas complexidades da política da Igreja e nas exigências do papado. Como resultado, ele teve que renunciar, deixando um legado que levanta questões sobre as qualificações necessárias para ocupar uma posição tão significativa em uma idade tão jovem. A história do Papa Bento IX nos lembra das dificuldades da liderança e da influência da idade sobre a responsabilidade. Você sabia que a música conta histórias sobre o divino? Em muitas culturas, o Filho de Deus é não apenas um objeto de adoração, mas também uma fonte de emoções, frequentemente inspirando canções que tocam o coração dos ouvintes. Essas canções pintam quadros vívidos de luta, esperança e redenção, mostrando como a música e a narrativa estão interligadas. Através de melodias e letras, o Filho de Deus transmite sentimentos que ressoam com a experiência humana, permitindo que as pessoas se conectem mais profundamente com sua fé. Desde os hinos antigos até as canções de adoração modernas, os temas permanecem os mesmos: amor, sacrifício e o caminho da vida. Essa conexão destaca como a música pode superar barreiras linguísticas e culturais, unindo as pessoas em emoções e crenças compartilhadas. É surpreendente pensar em como essas histórias musicais moldam nossa compreensão de espiritualidade e comunidade. Compreendendo essa profunda ligação entre som e história, podemos valorizar melhor como a música serve não apenas como uma expressão de alegria, mas também como um meio de transmitir narrativas profundas sobre os maiores mistérios da vida. Por que o Lego inspira criatividade? Em 1978, o Lego lançou a primeira minifigura com braços e pernas móveis, o que foi uma verdadeira revolução no mundo dos brinquedos. Antes disso, o Lego era usado principalmente para construir estruturas. Mas com a chegada das minifiguras, o foco mudou para a brincadeira imaginativa, permitindo que as crianças criassem histórias e cenários. Agora, os construtores podiam não apenas erguer altos castelos ou rápidos naves espaciais, mas também preenchê-los com personagens que refletiam suas próprias aventuras. A flexibilidade de movimento deu aos jogadores a chance de encenar batalhas épicas ou amizades alegres, estimulando a criatividade de uma maneira totalmente nova. Essa mudança no design deu início a uma série de figuras adoradas, transformando o Lego em mais do que apenas um conjunto de blocos, mas em uma ferramenta para contar histórias e explorar. Hoje, a icônica minifigura continua a evoluir, inspirando gerações a sonhar mais e construir ainda mais.